Eu sou a Ana Luísa Keller e sou arquiteta de formação, mas a minha paixão sempre foi o desenho e à medida que eu fui conhecendo mais, né, foi sendo também os quadrinhos, porque eles permitiam contar histórias, né, criar universos através do desenho, que era uma coisa que eu gosto muito, né, desde criança até hoje. E eu cursei então a faculdade de arquitetura, mas desde os 16 anos mais ou menos eu já trabalho como ilustradora editorial. Eu comecei a desenhar para livros aqui em Porto Alegre e à medida que eu fui me interessando mais pela produção de quadrinhos, eu fiz um curso de quadrinhos e comecei a fazer fanzines com alguns amigos aqui em Porto Alegre. Nisso aí, né, eu comecei a pesquisar nos sites também. Aquela era a época que a internet começou a se desenvolver mais e nós começamos a ter os sites das editoras, né, tanto de quadrinhos norte-americanos quanto de quadrinhos nacionais e quadrinhos franco-belgas, né, disponíveis. E aí eu fiz um pequeno portfólio no site da editora Dargaud e dali a um ano tinha 2 roteiristas belgas me procurando para perguntar se eu não estava interessada em fazer um projeto com eles. E eu acredito que foi assim que começou o meu envolvimento daí no início com os quadrinhos franco-belgas, né? Eu cheguei a fazer 5 álbuns para o mercado franco-belga como desenhista, né? E depois desse trabalho, né, desses anos de trabalho, eu optei daí por fazer um trabalho autoral. E aí que surgiu o Beco do Rosário. Bom, então eu queria apresentar para vocês alguns dos meus trabalhos principais dos últimos anos, né? Então, esses 2 foram os primeiros que eu publiquei no mercado franco-belga, tá? Pronuncia-se Havre. É um romance que se passa na Arábia da Idade Média. Depois eu também, entre outras coisas, participei dessa antologia da Vértigo, da edição do Cian, né? E co-escrevendo com a Cris Peter e desenhando e ela colorindo. E por último, minha última produção para o mercado franco-belga foram esses 2 álbuns aqui, né, que são a respeito da trajetória dessa personagem aqui na França ocupada da Segunda Guerra, certo? Mas o que eu acho mais importante de mostrar é a parte de ilustração arqueológica, que eu participei especialmente dessas 2 exposições, né? Porque essa parte da ilustração arqueológica e científica, ela tem muito a ver com o que me fez fazer o Beco do Rosário, alguns anos depois, né? Me deu a ideia. Então, o que eu estava fazendo aqui era justamente criar ilustrações para a expografia, para o projeto expográfico, né? Então, envolvia também recriar paisagens urbanas dessa época dos vikings, né? Esse sítio arqueológico é conhecido entre nós como Hedeby, e foi muito disso que me inspirou, então, a ter essa ideia para criar o Beco do Rosário, como também uma reconstituição de paisagem urbana da Porto Alegre dos anos 20, a qual nós não temos mais acesso hoje em dia. E alguns anos depois eu participei dessa exposição agora aqui no Brasil, em Porto Alegre, no Museu da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, da URGS, né, produzindo ilustrações para recriar algumas, né, cenas da vida dos primeiros habitantes, né, do Rio Grande do Sul. Então essa trajetória, assim, associando o trabalho do desenho com o trabalho
científico, arqueológico também, ele me inspirou muito a fazer uma reconstituição, digamos, talvez não arqueológica, mas bastante pesquisada, da Porto Alegre nos anos 20 através dos quadrinhos. Então eu diria que os meus temas principais da minha produção autoral são a história, a cidade, bom, a história da cidade, né? E essa busca de visualizar o passado, que é uma coisa que eu acredito que nós poderíamos fazer mais aqui com o patrimônio histórico brasileiro, né? Então, isso é o que me motiva hoje em dia a produzir. As minhas inspirações são bastante diversas. Eu me inspiro bastante, assim, nos autores brasileiros que trabalham com a realidade, com a cultura brasileira, né? E também me inspiro muito na história urbana. São as minhas grandes inspirações, né? E também eu gosto de observar muito o tipo de colorização, de pintura, que alguns autores de banda desenhada, né, dos quadrinhos franco-belgas, têm. Então, essa é uma das minhas pesquisas técnicas nesse momento agora.